primeiramente, né, qual a importância desse assunto? Porque eu preciso dominar alguns pontos principais ao receber uma carne lá no açougue, por exemplo, né? Por que é tão importante? Então, quando nós conhecemos, né, todos os pontos que estão associados a uma carne com qualidade, quando nós conhecemos todos os pontos, né, que estão embasados, todos os pontos que vão influenciar na qualidade da carne, nós conseguimos ser profissionais, né, que estão preparados não só para oferecer um produto, uma carne com qualidade ao consumidor, mas também, né, para sermos aquele profissional completo que entende da qualidade da carne e também que entende, né, de como abordar um assunto para um colaborador. Como que esse profissional ele vai cobrar algo de um colaborador se ele não sabe como que acontece, se ele não sabe como que se faz ou quais pontos que devem ser avaliados ao receber uma carne lá no açougue ou lá na casa de carnes. Né? Como que a gente vai cobrar se nós não soubermos, né, como que é cada um desses pontos? Então, é fundamental, né, que a gente tenha esse conhecimento para que a gente consiga, além de entender, também poder ensinar e cobrar os colaboradores envolvidos nesse processo. Para quem é, né? Quem que é importante entender sobre esse assunto? Então, pode ser tanto profissionais, né, que já atuam nesse setor lá no açougue, na casa de carnes, né, para o açougueiro, para o dono desses estabelecimentos, né, para o gerente dos açougues, para quem está lá no dia a dia trabalhando mesmo, né, com a manipulação da carne, controlando, recebendo essa matéria-prima lá nesse estabelecimento. É também, tá, pessoal, para profissionais que atuam com consultorias nesses locais, né, nesses ambientes, e também para quem atua como RT. Então, esses profissionais, né, como eu comentei antes, não é só cobrar. Não é cobrar algo que você não sabe nem como começar a cobrar do colaborador. Os 5 pontos. Primeiro, temperatura, tá? Segundo ponto, avaliar as condições do veículo. O terceiro ponto, avaliar as condições dos colaboradores envolvidos, os colaboradores que vieram trazer aquela carne. Quarto ponto, aspectos gerais da qualidade da carne. E o nosso quinto ponto é organização. Então, vamos começar com o nosso primeiro ponto, temperatura. Uma das primeiras avaliações, então, que deve ser feitas quando se recebe essa matéria-prima nos açougues, vai ser a avaliação da temperatura. De que forma que isso deve ser realizado? Todas as carnes, então, né, sejam elas embaladas ou as carcaças, as meias carcaças que vão chegar até o estabelecimento, deverá sim ser realizado um controle, né, a medição de temperatura. Por quê? Nós sabemos, né, que por a carne ser um produto altamente perecível, a temperatura em que ela vai estar vai ser decisiva para que eu consiga garantir a qualidade desta carne e principalmente, né, para que se consiga garantir a segurança dessa carne. Porque quando nós termos oscilações da temperatura do produto, o que vai acontecer? A gente vai criar um meio propício para que se tenha desenvolvimento de micro-organismos. Micro-organismos que eu quero que estejam no produto? Não, né? Micro-organismos que eu não desejo que eles estejam presentes lá na carne. Então, a temperatura é um dos primeiros pontos que deve ser avaliado. Então, qual a temperatura ideal, né, que essas carnes elas devem chegar até esses estabelecimentos? Primeiro, eu preciso observar se é um produto refrigerado ou um produto congelado. Sendo um produto refrigerado, ele deve estar com a temperatura de até 7 graus Celsius. Se estiver com a temperatura acima de 7 graus Celsius, o dono do estabelecimento, o responsável por receber essa matéria-prima, ele não pode aceitar essa matéria-prima, tá? Ele vai devolver esses produtos porque eles não estão de acordo, né, com os padrões de qualidade e de segurança dessa carne. E também, né, não estão dentro dos aspectos, então, da legislação brasileira, ok?
Se for, então, um produto refrigerado, normalmente esse produto vai vir a uma temperatura, então, de menos 18 graus Celsius. Essa é a temperatura de congelamento, né, em que a gente trabalha hoje em dia, né? Dessa forma, né, a gente consegue verificar a qualidade, o aspecto geral já de como que está essa carne através de uma simples medição de um parâmetro que é a temperatura. Dessa forma, além, né, de verificar a temperatura do produto em si, é também possível verificar a temperatura do caminhão que está realizando o transporte, né? Seja um baú, né? O tipo de veículo, né? Independe, mas precisa também fazer essa verificação, então, de como que está a temperatura no momento do transporte, como que se comportou essa temperatura. Então, hoje também existem diversas formas, né, da gente fazer essas avaliações, da gente monitorar essas temperaturas, seja através de sistemas automatizados que os frigoríficos possam utilizar, ou ainda tem um equipamento em que se imprime na hora ali um relatório de como que estava a temperatura durante o percurso, né, até que ela chegasse ao estabelecimento. Então, a temperatura é algo fundamental que deve ser avaliado.